E aí pessoal, beleza? Mostrando aqui uma novidade rapidinho para vocês, a nossa Stream Deck, tá? A Stream Deck é um teclado de atalho personalizável, a gente consegue personalizar aí as telinhas, né? O que aparece, o texto, a animação, fundo, imagem, tudo. E a gente personaliza vários botões para fazer isso. Ele controla vários programas, mas o principal que eu deixei foi, de fato, o vMix, tá? E entrando aqui, vocês podem ver uma primeira tela. Então, só para explicar melhor, a boa parte dos controles saíram do vMix UTC. A gente só ficou com GC de nomes, GC de avisos e o de vídeo, clips, quando a gente precisar fazer um teste ou passar alguma coisa, tá? Depois eu entro naquele quesito ali. Mas o foco hoje é mais o Stream Deck, tá bom? Quando vocês ligam o computador, ele já vai iniciar normalmente. Como vocês sabem que inicia, né? Logo que vocês ligam, vai aparecer um logo de G. Não é G, né? Vai aparecer esse símbolo aqui no meio, que ele é tipo um LCD por trás de botões que é personalizável. E aí, quando ele subir, já sobe junto com o Windows, já vai ligar, já vai aparecer aqui vMix, vocês podem abrir aqui e ficar esperando. Aí depois de 1 minuto liga o vMix, abre o vMix, né? Vai abrir o Chrome, depois 2 minutos o UTC. Aí depois que abrir tudo, vocês podem mexer, tá? O primeiro ponto que a gente tem aqui no vMix UTC é esse botão de processamento. Então ele mostra o processamento do computador, ele vai ligado via USB no computador, então ele mostra o processamento. Se vocês apertarem nele, vai abrir o gerenciador de tarefas, né? Aí vocês podem ver aí questão de processamento e memória, tá? A gente dividiu aqui essa primeira tela por algumas partes, né? Primeiro é cortes preview, que é um corte que você seleciona a primeira câmera e depois você dá a transição nela. O corte direto, que clicou, ele já sai no ao vivo. A divisão de tela, que é para construir aquela divisão, lado esquerdo e direito. O GC, essa ficou bem legal, que tem vários GCs prontos aqui já para a gente não ficar se matando. E a questão de falar com o vMix Call, tá? A gente tem a opção desse microfone também. Já de cara aqui, vocês vão ver que tem as transições, tá? Então, se vocês quiserem usar só a transição, por exemplo, eu vou dar um cut aqui, que é o corte seco, né? Ó, eu posso usar essa primeira telinha, todos estão funcionando. Eu deixei no máximo 3 segundos aqui, que é o máximo que a gente precisa. Tirei os atalhos do teclado aqui, não tem mais, tá? Então tá tudo aqui. Beleza? Então primeiro a gente tem o corte com preview, tá? E como que ele funciona? Basicamente eu seleciono aqui o que eu quero que vá para o preview. Tudo que está em preview está laranja, tudo que está ao vivo está vermelho. Eu mudei de verde para vermelho, que fica melhor para entender. Então se eu der um corte aqui, ó, ele vai para o preview, olha aí, ó, vai para o preview, ó, tá vendo? Eu vou jogar aqui a câmera da sala, o PC vídeo, e aí depois que eu seleciono ele, eu dou a minha transição. Se é corte seco, se é o fade de meio segundo, se é aí o meu merge, tá meio ruim de ver aqui, mas é o merge de 1 segundo, que é o que a gente usa. Tanto que quando eu apertar ele aqui, ó, ele aciona o merge, tá? Ele vai fazer a transição. Então, eu seleciono o que está no preview e dou a transição. Tenho mais 2 espaços livres aqui, eu não estou utilizando. Depois a gente pode colocar mais câmeras, enfim, fazer outras questões aí que a gente precisar. E a gente tem também aqui, ó, o corte direto. O corte direto é o corte direto, né, gente? Então, clicou aqui, ó, ele já vai diretamente. Vocês veem que enquanto eu clico aqui, ele vai mudando o que está ao vivo. Azul, vermelha, verde. Então é o corte diretaço mesmo, entendeu? Não tem BO, não tem caô. Ele vai rapidinho aqui, ó. Se for para móvel, é o corte seco, tá bom? Então, ó, tô entre a PC vídeo e a câmera da sala, então ele já vai direto para o ao vivo. E o que estava no ao vivo vem pro preview. Aqui eu tenho o em instantes ao vivo e o obrigado por cultuar conosco. Esse sim usa uma transição suave. Então, instantes ao vivo ou obrigado por cultuar conosco no final do culto, tá bom? Eu tenho esses outros dois aqui que vão mandar a tela dividida maior e a tela dividida igual. Eu mudei o nome porque o maior e menor ficou confuso. Então, tela dividida maior é essa tela aqui, ó. Só cuidado de clicar aqui, senão vai para a tela direta, hein? É a que essa tá maior e essa tá menor, né? A igual é aquela que os dois são iguais, tá? As duas telinhas divididas são iguais. Beleza, mas e aí como é que eu escolho o lado, já que eu não tenho aqui no vMix? Eu venho aqui agora em dividido, né? A divisão, na verdade. Eu tenho aqui esses 2 primeiros botões que vão me dar o preview, ó, preview maior, preview igual. Então ele vai me dar o preview do maior, que é o que já tá, e o preview do igual, só para eu ver antes de montar. E aí, tudo que está desse lado esquerdo vai para o lado esquerdo, tudo que está do lado direito vai para o lado direito. Então, a gente tem algum limite por causa do tamanho de teclas, né? Tem aparelhos desses que são maiores, né? Esse é de 15 botões, tem de 30, 40, enfim. Que ainda foi caro pra caramba isso aqui. E aí, você consegue selecionar aqui, por exemplo, lado esquerdo, selecionei
a câmera azul. É que não está ligada a câmera, então não vai aparecer. Do lado direito, eu vou selecionar, por exemplo, o VMix Call. Como ele não está conectado, vai ficar preto. E aí, eu posso selecionar do lado direito o PC Vídeo. Eu vou fazer um corte direto aqui para azul, só para vocês verem o jeito certo. A gente primeiro dá um preview no igual ou no maior, depende do que ficar melhor para usar. Câmera azul do lado esquerdo, se for a câmera azul, e, por exemplo, VMix Call ou PC Vídeo do lado direito. E aí eu dou um preview nele, e aí se eu quiser cortar, tá? Vocês entenderam bem que tudo que eu coloco aqui é do lado esquerdo, tudo que eu coloco aqui é do lado direito. Se eu quiser cortar, eu tenho algumas opções. Ou eu posso voltar e usar essa transição minha que tá aqui, porque já que tá no preview, se eu der um cut aqui, o que vai acontecer? Ele vai para lá. Se eu der um cut de volta, ele volta para cá, tá? Então eu posso tanto usar essas transições, quanto usar o corte direto que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se eu der aqui um igual, se eu já sei como está montado aqui, eu dou um div igual e ele vai sair no ao vivo aqui, beleza? Então, essa é a opção aí da tela dividida, tá? Porque a gente não tem mais aquele monte de botão aqui, é tudo aqui que a gente faz agora, tá bom? Agora a gente vai entrar na parte bem legal, que é o GC. O GC, vocês lembram que antes a gente tinha que selecionar o nome, aí tal, aí escrever o preletor, tinha que copiar para não perder, agora não tem mais isso. A gente tem fontes aqui, se vocês olharem, de tela dividida, avulsos, GC fixos e nome fixos, e os avulsos. Os fixos é controlado por aqui, os avulsos é controlado por aqui, eu já vou entrar nessa parte. Aqui vocês veem que tem aqui, ó, Pastor Liseu, ó, vou clicar aqui no Pastor Liseu. Tá o nome dele lá no botãozinho, ó. Se eu clicar, vai jogar. Clicou uma vez, muita atenção, clicou uma vez, ele vai ficar por 8 segundos na tela e vai sair sozinho. Não precisa clicar 2 vezes. Se vocês clicarem 2 vezes, o que vai acontecer? Nada. Você vai clicar de novo, a chance é que só vai ter uma chance de bugar aí o programa, mas não precisa clicar mais de uma vez, tá bom? Quando vocês clicarem de novo, aguardem sair sozinho. Clicou? Espera, já tem 8 segundos. Lá dentro dos scripts do VMix, a gente define o tempo, a gente deixou 8 segundos, tá eu e o Eduardo aqui, né? O único velho de guerra que veio me ajudar, mas beleza. A gente consegue fazer esse GC bem rapidinho. Ele não interfere no avulso, que é onde vocês vão escrever o nome do preletor. Não interfere, tá? A gente tem aqui o da irmã Mara, tem do Pastor Geraldo, do Kleber, da Daiane, do Abel, da Érica e do Jurandir. A gente elegeu os que mais dirigem, os que mais aparecem, ou enfim, os mais recorrentes, eu diria, dirigentes ou interlocutores que vão lá no altar. A gente pode mudar depois, ou criar até um GC2 aqui, uma segunda página, mas por enquanto tá só nessa, tá? A gente tem aqui do lado também os GCs de compartilhe, tá? E os GCs das redes sociais. Então, depois que colocar, por exemplo, digamos que é o pastor que está falando ou vai pregar, né? Colocou aqui o GC do nome dele e espera sumir primeiro, ele vai dar um time ali e vai esperar para sumir, já vai ficar 8 segundos, tá? E aí a gente pode colocar o compartilhe com esse botão aqui, ó, aqui embaixo, tá? Ele também vai sair sozinho depois de 8 segundos. A gente definiu o mesmo tempo para tudo. E aí depois a gente até pode colocar, ó, redes sociais. Clicou redes sociais, vai aparecer o GC das redes sociais que foram definidos. Beleza? Aqui tá até tá bem intuitivo aqui, né? Bem didático. É um botão de emergência para caso vocês errarem o GC, né? Por exemplo, digamos que eu apertei aqui errado aqui o da Érica, por exemplo. Errei, clica no errei, ele vai sumir na hora. Então, digamos, cliquei errado do Pastor Eliseu, clique em errei o GC, vermelhão, que ele vai parar o script lá, que leva um tempo, né, para retirar o GC da tela. Ele vai parar o script, vai tirar todos os GCs da tela. Coloquei o obrigado e coloquei em cima da legenda do hino, por exemplo. Clica aqui que ele vai, clica aqui, errei o GC, que ele vai arrancar. Do contrário, se tiverem colocado certo, clica, espera, ele vai sair depois de 8 segundos, tá? Antes de eu mostrar esses dois aqui, ó, avisos e preletor, eu quero mostrar para vocês o botão de fala com VMix Call, tá? Aqui a gente tem 2 botões que eles não servem para nada, só para status, né? E aqui no meio a gente tem o falar com VMix Call. Quando eu aperto ele fica on, verdinho, ou seja, tudo que eu falar nesse microfone, ele tem que estar ligado aqui, o botão não tem mais aqui, né? Então, mas ele tem que estar ligado aqui o microfone. Tudo que eu falar nesse microfone
eu vou estar enviando isso para o VMix Call, tá? E se eu tiver com esse fone, eu não vou estar ouvindo a transmissão, não vou estar ouvindo nada, só vou estar ouvindo nesse fone justamente o áudio do VMix Call e o do próprio microfone para eu saber se ele está funcionando. Como ele tem um delayzinho para o microfone voltar para o ouvido, pode atrapalhar um pouquinho, então vocês podem tirar o fone quando estiver falando e colocar quando a pessoa voltar a falar. Ou deixa, ou vai falando assim direto, enfim. Mas aqui em VMix Call, vocês vão justamente acionar aqui, vai vir para on, e quando tiver on, nem você nem ele vai estar ouvindo a transmissão, e vocês vão estar se ouvindo um ao outro, tá? E ele vai estar vendo, obviamente, o que está sendo transmitido, mas não vai ouvir, tá bom? Não esquecer de, quando terminar de falar, voltar aqui e clicar de novo, que vai vir para o off. Tô falando com ele, não tô falando com ele, fica off, beleza? Lembrando que isso não interfere no som da transmissão em si, você só não vai monitorar a transmissão, mas a transmissão continua com áudio normal, não vai vazar o áudio do cara para lugar nenhum, ele vai estar entrando aqui o áudio dele no canal 16, mas aí aqui também você só libera quando tiver que sair, e isso aqui é para você poder falar com ele, tá bom? Voltando aqui, de volta no GC, vocês viram que eu tenho os GCs fixos, e o botão de RGC, o compartilhe e o das redes sociais, tem até um livro aqui para a gente usar se precisar. Aí a gente tem outros dois botões, um de preletor e outro de avisos. Como que vai funcionar agora? Esses botões vão funcionar em conjunto com o VMix UTC, né? Vocês podem colocar aqui, por exemplo, o cargo, a função, mudou aqui um pouquinho, né? Mais lista, né? Aqui é para vocês colocarem o cargo e a função, aqui o nome da pessoa. Esses de baixo é só para vocês deixarem ele aqui colado, não vai ter uma lista para você selecionar esse daqui, não. O que vai sair lá é o que está aqui e o que está aqui. Esse de baixo é só para você colar aqui, por exemplo, tem um pregador e tem um missionário que vai falar. Já deixa o nome o cargo do missionário, o nome dele, o cargo na verdade vai estar escrito preletor aqui, né, se for preletor, e o nome do preletor. Depois você só dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, Ctrl+C, Ctrl+V aqui no nome, tá? Então, tá aqui escrito umas coisas nada a ver, mas o que vocês escreverem aqui e o que vocês escreverem aqui, vocês podem clicar em preview aqui, ó, que vai aparecer esse GC no preview, tá? Tudo que é cargo, função fica na parte de cima, tudo que é nome vai ficar na parte de baixo. Beleza, deu preview, vocês viram que aqui não tem botão para mandar ao vivo, né? Por quê? Justamente você clicar no preview e conferir se o GC tá certo. Está certo? Usa aqui, ó, o botão preletor, por mais que eu tenha colocado aqui GCs nomes, depois eu vou colocar até GC nomes avulsos, mas a gente vai usar sempre mais preletor. Vocês clicam aqui em preletor e aí ele vai fazer o mesmo lance, ele vai jogar o que vocês escreveram aqui na tela por 8 segundos. Não precisa apertar de novo. Apertou uma vez, ele vai jogar e vai tirar, tá? Aí digamos que esse cara já foi, aí você deixou outro nome aqui, só escrito, né, para ficar meio que salvo. Aí você dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e coloca. Se for preletor, preletor e o nome do preletor. Conforme vocês vão escrevendo, ó, ele já vai aparecendo. Eu tô adicionando, tá vendo? Ele já vai aparecendo lá. Então, colocou o preletor, o nome do preletor, vem aqui no botão preletor e clica. Independe de vocês estarem clicado aqui, clicado no Chrome. Se tiver clicado aqui e mexer aqui, ele vai automaticamente endereçar esses comandos direto para o VMix. Ele não vai mandar o comando para cá, que nem é o caso do teclado e o mouse aqui, né? Então, você clicou aqui, ele vai mandar o comando para o VMix, tá? Em avisos é a mesma coisa. Aqui a gente colocou uma brincadeira, né? Mas, enfim, motorista sem CNH, a favor procurar André. É só qualquer coisa escrita, por exemplo, isso não vai para live, né? Aviso de carro, ele vai aqui diretamente para nossas telas. Mas, por exemplo, coloca aí o número não sei do que. Teve live da Almadeb que aconteceu isso. O número da fulana, aí você coloca número tal, aí você coloca o número aqui do lado. E aí você clica em preview. Esse preview vai aparecer aqui, e aí se você quiser mandar, você clica em avisos. Ele também vai deixar por 8 segundos, a gente pode aumentar esse tempo depois, mas ele vai deixar por 8 segundos na live e vai tirar sozinho. O botão de pânico serve para ele também, tá? Por exemplo, eu vou jogar aqui, ó. Cliquei aqui, errei o GC, ele também some da live, tá bom? Depois a gente vai mudar o modelo, mexer um pouquinho nisso aqui, mas serve para qualquer aviso que precisar colocar. Tenham discernimento, não saiam colocando qualquer coisa. E saibam que, no mais, a gente vai usar os GCs fixos e os de preletor. Para vocês verem que uma coisa não interfere na outra, você não precisa dar Ctrl+C aqui, Ctrl+V, ficar salvando. Eu vou jogar aqui o do pastor, ó, Pastor Eliseu. E vocês podem ver que o texto aqui continua a mesma coisa, né? Joguei o dele.
ele vai sumir depois de 8 segundos. E aí eu venho aqui preletor, ó. Do preletor, olha aí, ó, vai aparecer o que está escrito aqui, tá? Não interfere um no outro, porque eu tenho agora GCs fixos, que são desses botões, né? Tanto de aviso quanto de nome. E eu tenho os GCs avulsos, né? Que são de avulsos de nome e de aviso. E aí, quando eu clico aqui, ele vai considerar o que eu estou escrevendo aqui. O outro aqui é configurado no script. Esse botão manda um comando para o Vmix, que vai rodar um script, que o nome já está lá dentro do script. Se a gente precisar alterar isso aqui, é dentro do script do Vmix, tá? Eu só vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, mas não alterem essas configurações, tá? Não mexam aí no que vocês não devem. Olha o quanto de coisa que tem. Então, por exemplo, quando eu clico no botão para aparecer o GC do pastor Eliseu, ó, ele roda esse script aqui. Então, tem um script meio maluco aqui. Ele vai definir em top texto o nome do cargo. Ele vai definir aqui embaixo o pastor Eliseu Martins, né? Vai jogar na tela com overlay, vai dar um sleep e depois ele vai tirar da tela. Então, basicamente, é assim que funciona o script. Ah, mas e o avulso? O avulso, ele só vai pegar, jogar o GC do avulso, que ele tem um ID, né? Em vez do nome do GC, GC avulso, fica um ID. Ele vai jogar e depois vai tirar. Então você vê que aqui no script ele não manda nenhum texto. Quem manda o texto é o Vmix UTC, no caso dos avisos avulsos e dos nomes avulsos de preletor, tá bom? Bom, basicamente é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, fiquem à vontade. Deem ideias, sugiram coisas, só não mexam, né, no que não devem, por favor, né? Sempre me comuniquem se tiver alguma ideia, alguma sugestão. Estamos abertos a isso, mas eu imagino que isso vai facilitar muito o nosso trabalho e vai tornar a vida mais fácil aí para todos nós, tá bom? Qualquer dúvida me procurem, e é isso. Nova brincadeirinha aqui, novo brinquedo nosso, é a Stream Deck. Pesquisem também, vão além desse vídeo, pesquisem como que funciona a fundo, como é que configura, apesar de vocês não terem que mexer, mas é importante saber, porque um dia você pode ser uma pessoa que eu peça para fazer alguma configuração, ou que dê alguma sugestão, e você mesmo implante, e isso é gratificante, saber cada vez mais, né, ter conhecimento sobre as coisas, inclusive sobre as quais você trabalha. Tá bom? É isso, contem comigo e utilizem o recurso, tá? Por favor.